Salve, salve pessoal! Aqui é o Beto Schmitz que está falando. Esse vídeo eu me deu vontade de gravar para tentar explicar para vocês o porquê que a gente está viajando bastante de carro e qual é o carro que estamos utilizando nessas viagens. Esses são os dois aspectos. O primeiro motivo, o porquê, eu particularmente agora adoro viajar de carro. Já viajei bastante, fiz viagens de 15 mil quilômetros, saindo daqui do Rio Grande do Sul, Santiago do Chile, fui até o Peru, voltei, viajei pelo Nordeste todo, viajei já pela Europa, dirigindo bastante. E a viagem de carro, a road trip, né? Pegar a estrada é uma coisa que me faz muito bem. Depois de algumas horas dirigindo, parece que eu entro assim num estado de fluxo. Eu fico total imerso naquela situação de conduzir o veículo. Minha cabeça muitas vezes fica pensando em outras coisas. Eu tenho ideias. Há tempos atrás, quando eu viajava bastante, eu ficava anotando as ideias. Já cheguei a utilizar um gravadorzinho para poder registrar as ideias que surgiam enquanto eu viajava. E uma coisa que acontece, claro, eu faço uma viagem, sempre tenho paradas programadas ali, né, para fazer um alongamento, abastecer, comer, ir no banheiro, beber alguma coisa, mas também me obriga eu me conectar com o veículo, né? Então eu fico monitorando as minhas limitações, o meu cansaço, os limites do carro, até onde que eu consigo chegar no final do dia, ou qual é o objetivo, quantos quilômetros faltam, questões de abastecimento, questões referentes à própria capacidade do carro e os limites dele, né? Então isso tudo me anima e me excita bastante e eu gosto muito de dirigir. Então talvez eu tenha aí um perfil aí de viajante, não sei se numa outra vida, de repente, talvez até fui caminhoneiro, né? Mas gosto muito de dirigir e fazer viagens de carro. Uma dos sonhos que eu estou tendo, assim, já acho que desde 2019, é montar um motorhome de expedição para poder fazer viagens realmente mais longas, com passagens em regiões inóspitas, que é o que mais me atrai, né? Grandes altitudes, regiões desérticas, regiões de gelo. Já viajei por outros países, mas tenho vontade de talvez até viajar para outros continentes. Viagens realmente bem longas, com mais de um ano de duração. Então esse projeto, esse sonho, ele está tomando forma devagarinho. Mas enquanto esse momento não chega, eu até tenho uma postagem no meu Instagram, acho que do ano passado, comentando sobre algumas etapas que eu já concluí da minha vida, de projetos que eu fiz, e esse eu mencionei nessa publicação. Mas enquanto não chega esse momento, eu não posso ficar aguardando. E eu e a Silvana decidimos em viajar com o que a gente tem. E o que a gente tem é uma Palio Adventure ano 2015, que ela tem 190 mil quilômetros. E eu já coloquei ela em várias situações. Eu já subi o Cânion do Espraiado em 2021, fui sozinho, peguei menos 9 graus durante a noite. Tem até um pedacinho do vídeo aí que eu vou colocar agora. Para-brisa congelado por dentro. E a temperatura. Na verdade, a subida do Cânion Espraiado é muito bacana. Tem uma placa avisando que é recomendado veículos altos e 4x4. E eu já devo ter subido umas 10, 12 vezes lá, gosto muito, fica 2 horas daqui de casa, de Garopaba, Santa Catarina. E é um ambiente completamente diferente daqui da praia, né? Então,
todas as vezes que eu subi lá, a maioria das vezes eram carros 4x4, caminhonetes que tinham lá. 2 vezes tinha Uno. Uno a gente encontra em qualquer lugar, né? É um trator. Mas eu subi todas as vezes. E das 10, 12, 2 vezes que estava molhado um pouco a pista, eu tive que virar de ré, porque a Palio tem tração dianteira, então se é muito inclinado, ela vai distracionar. E aí eu virei o carro de ré, virou tração traseira e consegui subir. E todas as vezes eu consegui subir. E já coloquei ela em situações bem assim difíceis, né? Principalmente para um carro de tração dianteira. Já andei em duna de areia, baixei para 23 graus, pressão 23 PSI de pressão de pneu. E peguei muito asfalto, né? E barro e pedra, né? Tem até um videozinho passando em pedra aí, que eu vou colocar agora. E realmente, pessoal, tá assim, numa situação que a gente não indica. Se você tem carro baixo, não venha. Tá tenso. A gente tá subindo bem devagarinho. Lá passou um Palio Weekend e tá descendo uma Hilux. O cara do Palio Weekend ali manda bem, guerreiro, mas o carro dele é um pouquinho mais alto, assim, acho que o pneu, a suspensão é um pouco mais alta. Essa é a parte final, pessoal, ali na antena é onde termina a estrada. É os guri da Palio Weekend. Fica com a pista livre para nós. E ela deu conta do recado. Então, ou seja, tem muita gente que tem esse sonho, que se identifica com isso, que tem caminhonetes com pneu AT, né, all-terrain, pneu mud para barro, caminhonete com lift de suspensão, e utiliza o veículo para levar os filhos para a escola, para ir para shopping, né? E poucas vezes colocaram realmente o carro à prova. Eu adoraria ter uma dessas, mas ainda não tenho. Então, eu tenho certeza que a Palio Adventure ela está dando conta do recado. Eu acho que talvez um dos primeiros modelos SUV, hoje em dia a moda é SUV, né? Mas na época, e ela tem uma capacidade Adventure muito grande. Minha suspensão é normal, é tudo original, eu só tenho um pneu de perfil um pouquinho mais alto, o que original vem 185 ou 195 e eu coloquei um 205, 70. Então isso fez a suspensão subir um pouco mais. Nem é um pneu todo terreno, que o original dela é o Pirelli Scorpion, que é um pneu mais borrachudo. O meu nem é um pneu comum, coreano, de terceira categoria, assim, barato. Eu já estou no meu terceiro jogo de pneu, peguei esse carro com 45 mil quilômetros, está com C90. E nunca tive um pneu furado em toda a minha vida. Então é um carro assim que realmente dá conta do recado e é o que eu tenho para a gente fazer as aventuras aí da Gaia Adventure. Então eu vou falar um pouquinho sobre a nossa preparação da Palio Adventure para essa última viagem, que tem os vídeos publicados aí no nosso canal do YouTube. Eu conversei com o mecânico que eu tenho, um mecânico de bastante confiança, e meu carro sempre teve manutenção todo em dia, né? E a gente a gente imaginou o que poderia estragar mediante as condições que a gente ia enfrentar. Eu sabia que a gente ia pegar temperatura negativa, uma quilometragem que eu estava imaginando entre 6 e 8 mil quilômetros. A gente ia pegar areia, né? A gente ia pegar pedra. Grande parte das estradas do interior na Argentina, pelos Andes, é o ripio, né, que é o cascalho, então fura muito pneu. Então, o que foi feito? Meu carro nunca tinha sido trocado amortecedor, eu troquei os amortecedores dianteiros, os traseiros estavam bons ainda,
190 mil quilômetros. Aquelas revisões de óleo, filtro de ar-condicionado, filtro de combustível, o óleo, né? A gente fez uma revisão no sistema de arrefecimento. O carro já está soltando um pouquinho de ferrugem ali por dentro do radiador, é tudo original, né? E aí eu perguntei para ele o que poderia talvez provocar estourar uma mangueira, um excesso de pressão. As mangueiras estavam boas, não troquei nenhuma. Seria a válvula termostática trancar. Então a gente trocou a válvula termostática. Já que a bomba d'água, ela é um sistema mecânico e dificilmente estraga. Mas a válvula termostática poderia trancar, fechada, por exemplo, e aí estourar uma mangueira. Então a gente trocou R$250 para trocar. Amortecedor dianteiro, buchas de balança, pivô, borrachas, ali aquelas abraçadeiras de borracha que segura o escapamento, a parte de trás do escapamento, pastilha, disco, isso estava tudo legal. E basicamente coisas assim. Meus pneus estão com 27 mil quilômetros, eu rodo em torno de 40, 45. Pneu meia vida, talvez um pouquinho mais, foi com o mesmo pneu. Troquei a parte de elétrica ali, né, de vela e o cabo de vela, que fazia, eu acho que uns 50, 60 mil quilômetros que eu não trocava. E o carro não tinha o que estragar. É um carro de grande quilometragem, é um carro que tem 10 anos de uso, sim. Mas é um carro muito confiável, bem resistente e que não tinha nada que pudesse estragar. E as coisas possíveis que a gente imaginou foram trocadas nessa revisão preventiva. E o carro realmente deu conta do recado. Ao total foram 6.300 quilômetros. Não tive nenhum pneu furado, nenhum problema. Teve uma situação saindo de Foz do Iguaçu para entrar na Argentina. Eu fiz um abastecimento com álcool, porque estava muito bom o preço. E aí quando eu entrei na Argentina, eu já coloquei uma gasolina, a Supra deles, que ela tem uma octanagem maior, e aí me acendeu a luzinha da injeção eletrônica e ficou acesa durante uns 2.000 quilômetros, depois ela apagou sozinho. Talvez ali a injeção eletrônica tenha lido, ou uma sujeirinha que soltou alguma coisa, e depois o problema se desfez, o carro não apresentou nenhuma falha. Então a Paliozinha deu conta do recado, foi, voltou. Claro, dentro dos limites, a gente viajava em torno de 90, 110 km por hora. Até porque as estradas nem dá para correr muito mais que isso. Tem radar por tudo, hoje tem radar até de drone, polícia rodoviária escondido, né? Então a gente tem que manter uma velocidade adequada e que dá segurança, que não força o carro e que também nos permite andar e conduzir de maneira preventiva, né? Para evitar qualquer tipo de problema. E foi isso que aconteceu. Ainda teve, agora lembrando, eu troquei um rolamento de roda, tá? Foram testados os 4. Um estava com leve chiado, muito difícil de detectar. O mecânico não detectou, eu percebia quando deixava o carro em ponto morto, correndo no asfalto, fazendo o carro virar para um lado para o outro, um leve chiadinho. Podia ser pastilha de freio, e aí fui lá, ele olhou, fez um teste, colocou ali no ouvido assim, e falou, realmente tem um chiadinho. Eu falei, vamos trocar. Porque se inventa de começar a travar um rolamento de roda, eu posso ter um problema ali, não vai me pedir em viagem, mas vou ter que ir para o mecânico fazer a manutenção. Então a gente trocou de maneira preventiva e foi trocado também uma correia. Nesse motor 1.8 e-torque, é uma correia só que toca bomba d'água, ar-condicionado, alternador, todo movido pela força ali do virabrequim ou comando de válvula, acho que é comando de válvula. Então não tinha quase nada
que pudesse estragar no carro, mesmo sendo um carro com 10 anos de uso e 190 mil quilômetros. E eu acabei fazendo algumas adaptações no carro para possibilitar ali algum conforto a mais, como por exemplo, às vezes dormir no carro, ligar uma geladeira, ter mais tomadas USB. Eu coloquei uma barra de LED no teto, porque tinha muitas estradas. Eu não pretendia viajar à noite, mas se precisasse, a gente teria uma iluminação extra, além dos faróis, do farol de milha, né? E funcionou muito bem. É isso aí, pessoal. Essa aqui então é a Palio. Ela é uma Palio Adventure, ano 2015. Não tem nada de especial nela, com exceção pneus 205 que eu botei, e nem são pneus mistos, né, para terra, são pneus convencionais, porque grande parte do trajeto que eu faço é asfalto, e algumas vezes eu pego terra, e eles funcionam muito bem. Esse carro tem 190 mil quilômetros, e eu faço todas as revisões. Aqui eu coloquei uns tubos aqui em cima e 2 tábuas para mim poder levar um pouco de carga em cima quando é necessário. Aqui está com a mesinha, 2 cadeiras e a churrasqueira. E aí eu uso esse sistema aqui de... é uma tela elástica e funciona bem. E esse aí é o carro que leva a gente aí nas viagens e que a gente se diverte por enquanto. Bom, algumas das adaptações eu estou lendo aqui que eu anotei, e de equipamentos que a gente levou nessa viagem foram, né? Eu tirei o assento do banco traseiro para o encosto poder baixar mais, depois aparece no vídeo logo mais, e ficar ali o comprimento total de 1,80 m. Eu instalei uma bateria reserva, uma bateria 65 amperes, ligada lá na bateria do carro, e um relé. Ó, esse aqui então é a segunda bateria ligada. Eu boto aqui uma caixinha de papelão em cima só para não encostar nada nos polos da bateria, né, e dar um curto. Aqui ela vem lá da frente da bateria principal do carro. Lembrando que ela tem um relé, né, que quando está desligado a energia só sai dessa bateria, não sai da bateria principal. Nessa bateria secundária eu adaptei um adaptadorzinho de moto, ó, que ele tem um isqueiro, aliás, esse carregador para isqueiro, né, cinzeiro de carro, e aqui uma chavezinha USB, que é sempre legal ter mais de uma saída USB para carregar celular, um iPad com aplicativo de navegação. E esse aqui é o que vem da nossa geladeira, e aí liga na geladeira lá com esse cabo. Então essa aqui é a ligação, nos garante aí 25 litros de freezer, geladeira. Se eu quiser duplicar várias tomadas USB sem comprometer a bateria principal do carro. Isso é uma ligaçãozinha simples de fazer, que sai barato. Isso aqui é uma bateria aí de R$350, mais R$200 de mão de obra com relé. Você tem esse sistema adaptado no teu carro, que garante assim uma autonomia maior de bateria, de energia. Justamente para conectar esses acessórios, que foi a luz de LED. Comprei uma geladeira também, 25 litros, que ficava ligada nessa bateria e me dava autonomia de umas 10, 12 horas, o suficiente durante a noite, porque quando eu ligava o carro de novo, ela voltava a carregar.
Tínhamos 3 tomadas USB, né? Muitas vezes a gente estava sempre utilizando os 2 celulares com aplicativos de navegação. Um aplicativo que foi muito usado e muito bom é o Maps ME. Eu baixei antecipadamente os mapas da região onde a gente ia passar. E foi muito útil, porque o Google Maps, várias vezes ele saía do ar, porque a gente não tinha sinal de celular, e eu precisava navegar em entroncamentos, desvios, e o Maps ME me ajudou bastante. A gente ainda tinha o iOverlander, que ajudou algumas vezes, mas não foi tão utilizado quanto o Maps, quando eu estava sem sinal de celular, e o Google Maps, quando tinha sinal de celular, que foi a maior parte do tempo. Então, o que mais? A geladeira, as tomadas USB, muito importantes, porque quando a gente está usando o celular, o WhatsApp, mapa de navegação, ela consome mais. Então precisa ter uma tomada com o carregador rápido e uma fonte de alimentação compatível para a bateria não ficar só estacionária, né? Mesmo utilizando, ela carrega. Isso foi super importante. A gente utilizou ainda, então, tinha um colchonete atrás, um colchonete de 1 metro, uma barraca, 2 sacos de dormir, vai aparecer no vídeo aí, mais uma coberta. A gente levou 2 engradados, que fica muito fácil, num ficava pratos, talheres, faca, pegador, chaleira, panela, né? E no outro ficavam as comidas que podiam ficar fora da geladeira, né? Aí ficava café, bolacha, pão, batata, né? Uma série de outros produtos. E isso ficava muito fácil assim quando precisava mover. Quando a gente colocava a configuração Palio Home, que foram só 4 dias em 22 dias de viagem. A gente pegava os engradados, colocava no banco da frente, pegava a mala de cada um, colocava em cima, o galão de água colocava no chão e a geladeira colocava em cima. Então ficava tudo em cima dos 2 bancos da frente. E atrás ficava 1,80 m de comprimento por 1,20 m de largura, que dava para dormir 2 pessoas ali com bastante conforto. Mas por ser uma coisa prática, imagina que a gente estava há 10 horas dirigindo, tinha feito 800 quilômetros, se fosse procurar um hotel, ou às vezes esse momento ocorria no meio de uma estrada, né? Então era muito prático eu parar num posto de gasolina, falo com o frentista, dá para dormir, lugar que tem caminhão a gente também pode dormir, ia no banheiro, comia alguma coisa na lancheria, no restaurante, voltava, entrava dentro, dormia, no outro dia 5 horas da manhã, 6 horas, faz um chimarrão, sai viajando, para mais adiante para tomar café. Então isso é muito prático, econômico e rápido, e faz a viagem render bastante. Então a gente ainda tinha uma mala para cada um, 2 cadeiras, uma mesinha de abrir assim, né? Ficava isso tudo no rack do carro. Uma churrasqueirazinha inox que a gente usou umas 4 vezes, foi bem legal. Um galão de 20 litros de água com uma tampinha ali que carregava no USB, só apertava no botão e enchia copo, enchia a garrafa térmica para esquentar água de chimarrão. Tinha um fogareirozinho. E era basicamente isso aí, né? Isso nos permitiu vários dias, tinha mais 1 ou 2 mochilas, porque às vezes a gente parava num ponto turístico, colocava um casaco para dentro, um lanche, água, fazia uma trilha, caminhava lá 3 horas, 4 horas, voltava, ia para o carro de novo, né? Mas a maioria dos nossos pernoites ocorreram em hotéis, pousadas e casas, apartamentos, selecionados pelo Airbnb e Booking no final da tarde do dia. Então, de 22 noites que a gente ficou, 4 a gente dormiu no carro, uma foi até no Salar,
tem lá num vídeo no nosso canal. A gente fez um churrasco, foi muito show. E as outras 18, a gente estava viajando, 5 horas da tarde, chegando numa cidade legal, vamos dormir aqui. Olhava para frente, não tinha cidade, né, tão próximo, para dirigir mais 2 horas, 3 horas, a gente não queria entrar a noite adentro. E algumas regiões um pouco mais inóspitas, que nem a travessia pelo Chaco, argentino, alguns locais lá perto, já entre o Passo Jama, a Cordilheira dos Andes, lá em cima, né? Regiões assim que a gente sabia, tinha 300 quilômetros, não tinha nada, não tinha abastecimento, não tinha sinal de celular, a gente ou parava antes para sair no dia cedo, no dia seguinte, de manhã cedo. E os outros pernoites, a gente decidia 5, 6 horas da tarde, porque chegou numa cidade, para o carro, conecta no celular, abre Airbnb, Booking, seleciona, fecha o negócio e vai. E eu acho que 2 que não estavam muito legais, um foi em Resistência, Corrientes, e outro foi lá próximo do Chaco, que o hotel era bem feinho, as fotos eram legais, lá no Booking, mas na verdade o hotel não era tão legal quanto as fotos, mas faz parte. E deu tudo certo. Não posso, tem que falar. A gente levou também, e eu tenho isso há uns 7, 8 anos, é uma bomba de encher pneu, que liga na bateria do carro, um calibrador e um pacotinho daqueles com macarrão, que quando a gente tem só um prego, um furo no pneu, a gente vai no borracheiro e coloca o macarrão. É bem simples. Você bota ar no pneu, joga uma água, vê onde é que está saindo a bolha, aí pega, parece um saca-rolha, você bota o macarrão na ponta do saca-rolha, enfia para dentro do furo, tira, quando sair todo o ferro e o macarrão começar a sair para fora, você vai lá e corta aquela pontinha. E enche o pneu novamente e calibra. Então eu acho que nós usamos o calibrador e a bomba umas 4 ou 5 vezes, quando a gente foi andar em Rípio, que eu baixei a calibragem para 25 PSI e aumentou muito o conforto do carro, mantendo velocidade de 60 km por hora. Abaixo disso, ou pneu cheio, o carro trepidava muito e a gente andou ao todo talvez os 300 km de Rípio, no total dos 6.300. Então várias vezes eu esvaziava, utilizava o calibrador, quando pegava o asfalto voltava a encher de novo. Mas o macarrão, na verdade eu tenho isso já há uns 6, 7 anos, o pacotinho, né? E nunca usei na minha vida, mas já vi vídeo, sei como é que funciona, e se eu tiver um pneu furado, antes de trocar o step, eu vou tentar fazer o conserto. E falando em step, vários vídeos e várias matérias que eu vi e que eu pesquisei, o pessoal recomenda, quando vai andar no Rípio, na Argentina, levar um step reserva. Porque o Rípio é um cascalho e ele costuma cortar pneu. E mesmo a gente tendo na Palio um pneu de terceira categoria, coreano, não era um AT, a gente não furou, mas a gente levou, né, um step reserva. Então eu tenho um step original do carro que eu nunca usei, 0, nunca usei, em 190 mil quilômetros. Na verdade, nunca furei pneu desse carro. E um segundo step, também, um pneu um pouquinho mais usado, o mesmo tipo de pneu, que é o Pirelli Scorpion. E esse eu levei amarrado. Tem um vídeo ali que aparece, eu levei amarrado no REC. Segundo step, vai no REC. Já andei uma semana com ele ali. Não afrouxou, não deu barulho. Ele pesa em torno de 40 quilos, o REC suporta 50, 60 quilos, 75 até o máximo, que o REC da Palio Weekend é bem reforçado. E foi muito tranquilo. Inclusive eu coloquei o step virado com o aro, a parte do buraco do aro virado para cima, e dentro do aro eu colocava carvão, né? Saco de carvão embalado em um saco plástico, umas madeirinhas ali, e a fita que eu amarrava o step no REC segurava o saco de carvão. Então quando eu precisava fazer o churrasquinho, foram 4 vezes,
pegava lá o saco de carvão, as madeirinhas, fazia o churrasco, guardava lá de novo. Era uma maneira de otimizar espaço, né? E deu muito certo. Então essa aqui é a configuração Palio Home, que quando a gente fez a viagem para Argentina e Chile, a gente dormiu 4 noites aqui, uma delas foi no salar, e as outras foram durante a viagem. Dirigimos até 10, 11 horas da noite, parando no posto de gasolina, escova dente, come alguma coisa e pula para trás, dorme e levanta às 5 da manhã. E aí a viagem rende bastante. E dessa vez a gente está levando aqui uma mesinha, 2 cadeiras e a churrasqueira. A gente usou na viagem do Chile. Tá lá o nosso vídeo para quem quiser, volta lá no canal. Gaia Adventures. E é isso aí, paliozinho aí, dando conta do recado por enquanto. Em algumas situações a gente utiliza 2 suportes aqui para ter 2 celulares com 2 aplicativos de navegação, né? Um com mapa baixado. Mais alguns outros equipamentos aqui, um calibradorzinho de pneu, pederneira, fio dental sempre é bom aí. E algumas das adaptações que eu fiz para ter um pouquinho mais de infraestrutura foram instalar uma bateria reserva. Bateria simples, ela está aqui embaixo, ligada na bateria do carro com um relé. Então quando desliga o carro, a bateria principal ela não é utilizada. E essa segunda bateria alimenta carregador de celular, geladeira, qualquer coisa que a gente queira carregar USB ou através das tomadas. Então a gente tem nesse momento aqui que o carro está desligado, uma geladeira de 25 litros ligada na bateria, que ela faz de -20 e ela pode aquecer um pouco também. Então a gente leva aqui carne, ovos, iogurte, frutas, alguns legumes, né? É o suficiente. Durante a noite, quando o carro está parado, ela fica funcionando. Tem um painelzinho de LED. Ela fica funcionando através da bateria reserva, que é uma bateria normal de carro, 65 mAh. Eu tirei os bancos traseiros aqui, né? E baixei o encosto. Então dá para levar bastante coisa aqui atrás dos 2 bancos dianteiros. E aqui ela fica com 1,80 m de comprimento. Então dá para dormir esticado. Eu tenho 1,77 m. Dá para dormir tranquilo. E eu levo uma série de equipamentos. Tem um compressor 12 volts a ar, né? Que conforme o terreno eu esvazio o pneu, encho para andar no asfalto, coloco 24, 25 libras para barro ou areia, né? Com costeleta. Sempre levo alguma coisa de ferramenta, mais uns elásticos, coisas para amarrar, alicate, arame, super bonder. Tem um galão de 20 litros, que a gente utiliza aqui uma bombinha. Carrega ela USB, é bem prático assim. Então se a gente chega num lugar, eu encontro em qualquer supermercado água, né? Troco a bombona, tem água para beber, se for o caso dá para tomar um banho. Tem até um chuveirinho que a gente liga também no isqueiro do carro e liga aqui e toma um banho, né? Mas hoje a gente tem posto de gasolina, camping, sempre tem lugar para tomar banho, ainda não tomamos, mas utilizamos muito água para beber. A gente está pronto para sair aqui, então a gente sempre utiliza aqui um engradado,
que é muito fácil. A gente coloca a geladeira para frente, um engradado em cima, a bombona de 20 litros no chão e mais as malas no banco dianteiro, e fica com todo esse espaço aqui para dormir. Aqui a gente tem uma barraca, saco de dormir, pena de ganso para -20, um saco de dormir para -10. Aqui tem a mala da Silvana, minha mala. A gente vai sair para ficar 4 dias. Então não tem que pensar muito o que vai levar. E como a gente está com espaço, e a gente vai ou dormir no carro ou vai acampar do lado do carro, joga tudo para dentro e pode levar roupa em excesso, assim, a mais, né? Não é uma viagem que tem limitação de peso, de coisas para levar. E eu sempre tenho aqui os 2 EVAs, que serve como um isolante térmico se estiver na barraca. E dessa vez a gente vai levar um colchão, mas também tem os colchões infláveis, aquele que dobra, né, e ficam bem pequenos. Então, para finalizar aqui, tem alguns dados aqui que eu anotei, né? O resultado dessa viagem, nós saímos de aqui Garopaba, Santa Catarina, fizemos Curitiba, Foz do Iguaçu, visitamos Cataratas, Itaipu, fomos à Cidade do Leste, onde eu comprei essa geladeira, foi um ótimo investimento. Entramos pela Tríplice Fronteira, na Argentina, não passamos pelo Paraguai, cruzamos o Chaco Argentino até a cidade de Salta, fomos a Purmamarca, né, que é bem legal a cidadezinha, tenho vontade de voltar lá. De lá a gente entrou no altiplano, né, ali o noroeste da Argentina, até o Passo Jama. Ali a gente andou quase 300 quilômetros em altitude de 4.600 até 4.850 metros, e descemos para o Vale de São Pedro de Atacama, no Chile. Entramos já no Chile ali, né? Ficamos por ali, visitamos ali os pontos turísticos. A gente tinha um plano de ir para o Salar de Uyuni, na Bolívia, mas eu tinha um amigo meu que passou 2 semanas antes lá, e tinha muita chuva, e a gente estava pesquisando os caminhos, as rotas e as condições do tempo. E no dia 29 de março, o presidente da Bolívia decretou estado de emergência. A gente viu uma matéria em função das chuvas e das enchentes. Daí, eu falei para a Silvana, vamos se meter num lugar que está tendo problemas, né? Vamos evitar problemas. Daí a gente desistiu de entrar na Bolívia, retornamos por esse mesmo caminho e pegamos a Ruta 40, que a gente já tinha pesquisado. É uma estrada cênica muito bonita, ela tem 5.000 e poucos quilômetros, vai até o sul da Argentina, e é uma das rotas mais altas do mundo inteiro. Ela chega a 5.000 metros de altitude, num passe de montanha, se chama Abra de Lacay. A gente tentou chegar lá, mas depois de uns 200 quilômetros percorrendo ela, grande parte era de ripio. Ela estava muito boa na província de Jujuy, mas quando a gente entrou na província de Salta, a Ruta 40 estava destruída. A gente tem que fazer um desvio por Santo Antônio de Los Cobres, Salta, e ir lá na frente em Cafayate. Tivemos que desviar o passe Abra de Lacay. E aí, algumas semanas, tem um casal que eu sigo, no mês de março, eles foram com um carro 4x4, tentaram cruzar o Abra de Lacay e ele estava interrompido, tinha desmoronado a estrada. Ou seja, a gente estava passando por ali 2, 3 semanas depois, ainda bem que a gente não foi. E aí a gente percorreu até a província de Catamarca, a Ruta 40, muito legal. Então já tem aí uma vontade, um plano de a gente voltar para a Argentina, pegar a Rota 40 na província de Catamarca e ir descendo e chegar na Patagônia. O Ushuaia está nos planos também. E para finalizar, assim, no início eu falei que eu gosto bastante de viajar de carro. A Silvana está se adaptando àquilo, né? Depois de 2, 3 dias viajando, a gente fica até com um pouco desunido no ouvido, a trepidação do carro, mais ou menos quando você vai sair de barco ali, fica um tempo, né?
se acostuma com aquele balanço, às vezes enjoa não, às vezes quando você volta para a terra parece que continua balançando. Mas acaba acostumando e é muito legal. Eu tenho bastante facilidade de dirigir à noite, olhar contra farol, de dirigir com bastante cuidado, de maneira preventiva. A minha visão ali parece que vai escaneando tudo que tem na estrada, 5, 10, 20 metros, 50, 100, né? Qualquer movimento, animal que passa, ou se tem um animal caminhando do lado, ou um carro que vai sair, e a gente tem que estar muito prevenido, porque numa quilometragem longa dessas, vários dias, tudo pode acontecer. Então a gente tem que estar muito consciente das capacidades do veículo, das nossas capacidades ali, se está cansado, não. Várias vezes a gente parava a cada 2 horas, fazia um alongamento, um agachamento, né? Se alimentava, se hidratava, abastecia o carro, conferia, né? E de toda essa quilometragem, a gente chegou a pegar menos 4 graus, ou seja, a Paliozinha aguentou firme a viagem. E é a nossa parceira de viagem, é o veículo que a gente tem por enquanto. Eu acho que em breve vamos ter novidades. E fiquem ligados, aproveitem para curtir esse vídeo, volta lá atrás, dá uma olhadinha nos vídeos anteriores, manda para os seus amigos, né? Você não precisa ter o carro dos sonhos para realizar uma viagem, talvez o carro que você tem, você consegue ir com ele. O negócio é fazer, não espera chegar ao ideal, faz o que você tem vontade com o que você tem. E teremos novidades aí mais na frente, manda esse vídeo para os amigos, compartilha, deixa seu comentário de onde você está falando, se você já teve uma Palio Weekend Adventure, qual é o carro que você tem, se você já fez alguma aventura 4x4 off-road, e se você tiver vontade de ver a gente em algum lugar, viajando, seja de Palio Weekend ou seja com outro carro, deixe seu comentário, manda uma mensagem para a gente, vai ser um prazer produzir novos conteúdos, falando sobre viagens, sobre turismo, sobre road trips, esse estilo overlander, né? A gente não fica muito em cidade grande não, a gente gosta de desbravar e de descobrir coisas novas. Abraço a todos aí. Tchau, tchau.